Olá, graças e paz. Mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E hoje eu gostaria de estar lendo trecho para vocês da Palavra de Deus. Encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no versículo 33 a seguir. Diz assim: estai de sobremodo, ou estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se, pois, do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Uma das grandes questões da fé cristã, ela está pautada em dois argumentos principais, que é o argumento da fé e depois o argumento da vigilância. Então, todo cristão ele tem que pautar esta proposta de ser um servo fiel dentro desta compreensão: fidelidade e vigilância. Se de alguma forma a gente fala em algum desses dois aspectos, praticamente a gente está falhando como um todo no conceito da fé cristã. E uma das características interessantes é que muitas vezes a gente fica meio que complexo acerca de uma postura cristã que cobra de nós tanto fé quanto vigilância, e a gente até consegue ter fé, mas vigiar é alguma coisa mais complexa. E daí a palavra de Deus ainda está falando em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não caiais em tentação. Então a vigilância e a oração, ela é uma pauta contínua, ou seja, fé, vigilância. A fé, ela demanda a oração, a vigilância demanda oração. E aqui a questão em pauta mesmo é a vigilância como aspecto de consciência cristã, não é? E uma das formas para a gente não ser tentado, para a gente não cair, para a gente não tropeçar nesta proposta da fé cristã é a vigilância mesmo. E eu diria que o mundo cristão tem perdido muito neste aspecto da vigilância, porque tem tentado ultrapassar barreiras e inventar modos e criar circunstâncias e a ter a sua autonomia. E quanto mais a gente busca ter autonomia, mais a gente vai tendo liberdade. Quanto mais a gente tem liberdade, menos a gente vigia. E quanto mais a gente vai relativizando a fé, mais a vigilância vai ficando algo distante. E daí o pressuposto é que alguns de nós têm esta capacidade de abordagem da fé, mas já perdeu esta capacidade da vigilância. E aqui a palavra de Deus, ela está nos trazendo esta capacidade que é dupla mesmo. Você tem que ter fé para vigiar, você tem que ser vigilante para manter a sua fé. E a gente vai pautar em algumas questões da falta de vigilância, e aí a gente vai falar, bom, mas uma das questões para ter vigilância é estar de fato observando a palavra de Deus. E é fato. E toda instrução da palavra de Deus, ela é dado dentro de uma pauta que nós chamamos de conhecimento, ou legalidade, o conhecimento da palavra. E a gente vai cair nesta contradição que muitos de nós hoje erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então toda instrução dada, ela é dada por Jesus para saber nos conduzirmos em vigilância contínua e aplicar isto nos nossos corações como servos do Senhor. E esta capacidade, ela só vem ainda pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, de fato, entra neste processo, entra no processo da adoração, da revelação da palavra, do poder se conduzir, não é? E aí o Espírito Santo, ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos fará lembrar, e vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho falado, de tudo quanto vos tenho dito. E aí a gente vai falar, bom, mas eu tenho vigilância, mas
A vigilância, ela tem que ser pautada pela palavra. A fé é pautada pela palavra de Deus. A vigilância também tem que ser pautada pela palavra de Deus. E hoje a gente está vivendo aqui uma questãozinha muito complexa, porque Deus continua falando e nós queremos continuar ouvindo, mas temos indisposição de estarmos buscando esta vida de vigilância e de fé pela palavra de Deus. E aí Deus está falando e nós supostamente estamos querendo guardar-nos, né, trazendo esta proteção máxima pautada pela palavra de Deus, mas sem viver a palavra de Deus. Hoje Jesus continua a falar aos seus servos, mas como lembrar se não tiver um conhecimento exaustivo da palavra de Deus? Não é? Como aprender se não houver disposição da palavra? O Espírito Santo só te fará lembrar de tudo quanto de fato Deus havia dito, o Senhor havia dito. Agora, aquilo que fora dito pelo Senhor, de fato, foi transmitido por sua palavra. O Espírito só te fará lembrar de tudo quanto o Senhor havia dito, não é? Na vigilância, ele traz consciência dos aspectos desta vigilância, e estes aspectos não só esperar acordado dentro desta proposta do mordomo fiel, do porteiro, né? Prudente, fiel mesmo, mas estar acordado e esperar com vigilância, porque a gente não sabe que hora que o Senhor vem. E aqui ele está trabalhando este conceito aqui, se à tarde, se ao anoitecer, se o cantar do galo, se pela manhã, mostrando as 4 vigílias mesmo da cultura do Novo Testamento na tradição judaica, que começava ali 6 horas da tarde até 9 horas, era a primeira vigília, das 9 às 12 a segunda vigília, das 12 às 3 da manhã a terceira vigília, e das 3 até as 4 da manhã a quarta vigília. Então, a proposta do vigiar está nos trazendo justamente isso, a compreender que se eu não sei aqui quando o Senhor vai voltar, então eu tenho que ser vigilante em todo o tempo. Não é só esperar acordado, é esperar vigilante, não é? E isto indica oração, santidade, unção, consagração, vida de discipulado. E aí a Bíblia está falando ainda, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E aí a gente só vai ter compreensão de uma vigilância contínua pela oração, e a gente só vai ter legalidade para orar com vigilância. Vigiar e orar para não cair em tentação é a máxima mesmo do Evangelho de Mateus, não é? Do Evangelho de Jesus, narrado por Mateus aqui, 26:41, e o cristão tem que ter esta pauta da oração contínua, da vigilância contínua, estar apercebido, saber ler o tempo, saber discernir tudo aquilo que está acontecendo em nossas vidas e tudo aquilo que de alguma forma já está sendo apercebido mesmo nas nossas próprias igrejas. Falei que a gente tem uma dificuldade de paz, a gente tem uma dificuldade hoje, não só de paz, mas uma dificuldade de ter um coração agradecido. E aí, como é que a gente vai ter esse processo de paz também se a gente não tiver a vigilância contínua, né? E agora, por que eu devo, de fato, orar sem cessar? Paulo diz, porque os dias são maus. A Bíblia diz, porque os dias são maus, não é? E Efésios 5,16 está falando justamente isso, sobre isso, os dias são maus. Então, todo cristão ele deve compreender. E aí, Jesus, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 23 e 24, ele está falando, portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, o próprio Jesus continuou falando, deixa ali a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois você vem e apresenta a tua oferta. Então, até mesmo nisso, há uma vigilância contínua. Eu estou bem com os meus irmãos, estou bem com a minha comunidade, estou bem com a minha família, estou bem em caso já tenha uma vida conjugal, né, estruturada, estou bem com o meu cônjuge, né, estou bem, estou tendo paz, estou tendo uma vida de vigilância. E assim, a gente, ainda até meio que irônico, mas o século XIX ele é pautado pelos ismos, né, do socialismo, do comunismo, do fascismo, do nazismo. E o século XXI ele é pautado por uma questãozinha até interessante, é pelo consumismo. Não é por estas ideologias, mas pelo consumismo, pelo ativismo, pelo feminismo, pelo machismo, né, tudo que tem ismo. E a gente vai cair numa contradição, é que enquanto tem esta militância dos ismos no século XX,
e depois no século XXI essas outras aqui do consumismo também, a gente entra numa contradição também ou cai num sério risco, porque nos ismos a gente pode estar também praticando sonambulismo, não é? Sonambulismo, e aí, bom, eu estou aqui sonâmbulo, deixando as coisas acontecer e meio que apercebido, meio sem percepção, crente andando, mas sem percepção do que está fazendo, sem consciência da vigilância necessária. A igreja, ela não pode ser sonâmbula. O povo de Deus não pode ser um povo sonâmbulo. Mas o sistema, a igreja do sistema, a igreja da organização, ela está aí totalmente perdida nesse conceito, porque está falando e está preocupado mais com o mercado, mais com as finanças, mais com a organização, né? E vai perceber um povo totalmente sonâmbulo, mas o corpo de Cristo ele é orgânico, o corpo de Cristo não aceita esta possibilidade do crente praticando sonambulismo. Então o crente tem que estar despertado, ele tem que estar apercebido, porque os dias são maus, não é? E aí, para fechar, Efésios capítulo 5, versículo 14, por isto diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quero estar fechando esta semana com esta mensagem mesmo, para que vocês estejam despertos, né, para que possa ter aí uma pauta de vigilância contínua, como bom porteiro, como bom mordomo, não é? Como bom cristão, e sabendo que Jesus há de voltar a qualquer momento. Os indicativos mostram isto, e talvez eu vá tentar estar falando para vocês dentro de uma questão escatológica, histórica, política, tudo quanto está acontecendo aí neste mundo do leste europeu, semana que vem, semana próxima, e se pensar bem adequadamente do ponto de vista político e teológico, quero estar falando para vocês, ponto de vista geopolítico também. Então, do ponto de vista geopolítico, teológico, né, se conseguir trazer aí uma boa abordagem, falo para vocês, senão a gente vai protelando, mas sempre na premissa de estar trazendo coisas novas para vocês. Que Deus os abençoe, fiquem na paz, beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês.